Sejam todos muitíssimamente bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai estar falando sobre equações de segundo grau, né? Tudo muito importante. Lembrando que é mais negócio de tem aula gravada, professor, se você não viu, vá verificar a aula gravada, tá muito boa a aula gravada dele. E tô fazendo isso aqui só para garantir, vocês entendam, eu tô fazendo um outro ponto de vista, uma outra explicação da mesma coisa, para que fique bem claro. Vocês podem ver meu look maravilhoso aqui de quarentena, cabelo despenteado, é exatamente isso aí, pessoal, vai ficar perfeito, tá? Então vamos lá, tentar ser rápido, vou fazer em duas partes esse vídeo, deve estar vendo que é parte 1, né? Então vamos lá. Eu ia escrever o título, mas a gente não vai perder tempo com isso, ok? Seguinte, equações de segundo grau, elas recebem esse nome pelo mesmo princípio de polinômios. Devemos, por exemplo, que esse polinômio aqui tem dois nomes, tem dois termos. Ele é um polinômio de primeiro grau. Isso porque o x está elevado a 1. Então, você vai pegar o maior x que tem aqui. No caso, esse x aqui é o x com o maior expoente. E esse expoente vai ser o grau desse polinômio. Esse polinômio aqui é um polinômio de grau 1, um polinômio de primeiro grau. Se a gente tivesse, por exemplo, 8x quadrado, esse polinômio aqui passa a ser de polinômio de grau 2, porque o x com maior expoente é 2, tem o seu expoente como 2. Por isso é um polinômio de grau 2 e sim, polinômio de segundo grau, por aí vai. Poderia ser, por exemplo, também x na 9. Nesse caso aqui a gente tem um polinômio de grau 9, não importa se está incompleto. A gente tem também essa classificação para equações, né, de segundo grau, mesma coisa. Observe que esse aqui seria um polinômio completo. Por quê? Porque ele tem x na 2 e vai decrescendo até 0. Vai ter o x na 1 aqui e tem um x na 0, não sei se você lembra, mas qualquer número elevado a 0 é 1, então não importa ter x na 0 ou não, por isso a gente não escreve ele aqui. Mas observe que esse polinômio é completo, porque ele tem 2, 1, 0. E a gente pode adotar o nome de incompleto se tiver faltando 1. Então, observa que aqui vai direto do x na 2 para o x na 0. Evidentemente, x na 0 não é necessário porque ele é igual a 1. Estaria multiplicando 7, então pode tirar. Mas aqui teria um polinômio de grau 2 incompleto. Então, a gente vai também trazer esses nomes completo e incompleto para equações de segundo grau. Vou colocar aqui bem grande, tá? Uma coisa importante para matemática. Você só consegue usar essas fórmulas porque você conseguiu generalizar, você conseguiu fazer uma resolução que não funciona só para um único caso, funciona para muitos casos. Então é muito importante para quando, por exemplo, um matemático quer criar uma nova resolução, ele tem que primeiro tentar dar um jeito de encaixar o que ele quer usar de um jeito generalizado. É por isso que eu vou mostrar para vocês uma generalização de o que é uma equação de segundo grau. Ax quadrado mais bx mais c é igual a 0. Você está falando, putz, cara, nem toda equação de segundo grau encaixa aqui não, hein? Geralmente elas nem têm a, b e c. Então a gente começa por aqui. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês e uma boa parte do que eu explicar vocês vão conseguir entender agora, tá? Mas algumas coisas vocês vão ter que meio que remoer e com o tempo vai fazer mais sentido, tá? Então é o seguinte, algumas coisas eu consigo provar para vocês e outras vocês vão ver que em todos os casos é verdade, é isso que eu quero dizer para vocês. Então vamos lá, por exemplo, aqui só para ficar mais claro essa notação, o x é uma variável, eu não descobri ela ainda, tá? Eu não tenho objetivo de descobrir, por isso ela não tem o nome de incógnita. Ela é uma variável e x vai ser sempre x, eu não estou substituindo x. Tá? É uma incógnita da equação, é uma variável aqui, não importa. Agora, o a, b e c são constantes, isso eu quero dizer que elas estão aqui só para substituir um número que vai estar lá mesmo, é um número, 1, 2, 3, é um número real que vai ter sendo substituído, ele é constante, por isso ele não muda, então, por isso é uma constante, não é que ele é uma variável. Então, a, b e c são constantes, elas vão assumir papéis de números reais. No caso, a gente está trabalhando com números reais, por isso são de números reais. Então, um caso bem simples disso aqui
é, por exemplo, 7x na 2 menos 2x mais 4 igual a 0. Você deve estar pensando, pô, mas não encaixa aqui porque não é mais b. Na verdade, a gente pode considerar que b é menos 2 e mais menos 2 com menos. Ficou meio confuso o que eu falei agora, tá? Mas a ideia é que aqui você só está utilizando os termos. Então, no caso A, é esse belíssimo 7. O B vai ser o menos 2 e o C vai ser 4. O 0 é 0 mesmo. E daí você vai pensando, putz, cara, que 0 é isso? Onde é que tu tirou 0? Eu já vi várias equações de segundo grau que não tem 0. Por exemplo, 7x² mais 1x, não precisa desse 1, mas eu coloquei adicional, para ficar bem claro, mais 1x menos 3x, é igual a menos 3x menos mais 3x menos 4. Daí tu pensa, pô, não encaixa aqui, não encaixa igual a 0. Por que tem esse 0? A gente coloca o 0 aqui para ficar bem claro para a gente fazer uma fórmula. Por quê? Se eu deixasse assim, eu percebo que tem x dos dois lados, é difícil fazer uma fórmula, por causa que as coisas estão separadas, elas estão meio desorganizadas. Quando a gente empurra tudo para os lados, a gente consegue dizer exatamente o que cada parte é, e assim fazer uma fórmula de um jeito um pouco mais inteligente. E daí, você vai perceber, se já está ligado nas paradas amanhã, você vai perceber que isso aqui é a mesma coisa que isso. A ideia é que você vai receber, por exemplo, essa equação aqui, e você vai simplesmente tentar organizar ela para um lado ficar igual a 0. Quando você deixa igual a 0, fica tudo separado e fica bonitinho, dá para entender o que está ali e assim aplicar alguma forma. Então, para deixar um 0 de um lado é a mesma coisa que você faria no 8º ano, ou em anos anteriores, quando você queria isolar o x. Você fica empurrando uma coisa de um lado para o outro para deixar o 0 de um lado. Então, por exemplo, eu consigo colocar menos 3x desse lado e menos 3x desse lado, ou passar como oposto para cá esse 3x. Quando eu faço isso, vai ficar 7x². 1x, quando eu passar isso aqui vai ficar menos 3x, certo? Então vai ficar 1x menos 3x, ou seja, menos 2x. Eu já juntei os dois termos, vai ficar igual a menos 4. E daí eu vou passar esse 4 para cá. Quando eu passo, muda de lado e aqui vai ficar 0. Vai ficar 7x² menos 2x mais 4 é igual a 0, que é exatamente o que a gente tinha aqui. Certo? Então observa que está desorganizado quando a gente organiza. Esse processo eu não vou ensinar para vocês, tá? Porque é uma coisa que é suposto que vocês já saibam fazer. Então se você tem dificuldade com isso, pesquisa uns exercícios de equação de primeiro grau, só para tu pegar a prática de novo de como é que tu fica passando uma coisa de um lado para o outro, mas eu considero que vocês já saibam disso. Então, o primeiro passo é você pegar e organizar para ficar nesse jeitinho aqui. Certo? Mas aqui está muito bonito porque eu fiz uma completa, né? Fiz uma equação completa aqui. Mas dá para fazer incompleta, e sobre as incompletas que a gente vai falar, focar nessa primeira parte, ok? É uma introdução mais as incompletas. Vamos lá. Aqui está com tanto A, quanto B, quanto C. Os três estão aparecendo. Mas pode ser que em algum caso esse B aqui seja igual a 0. Quando o B é igual a 0, ele vai anular. Porque qualquer número vezes 0 é 0, e daí 0 é desconsiderável na soma. Então, por exemplo, seria uma equação assim, 7x². Você pode ver que cada vez que eu faço um 7 ele é mais doente do que o outro. 7x² mais 4. Observe que não tem x na 1. E assim como os polinômios, ele vai ter um nome de incompleto, porque um dos seus x não aparece. Por exemplo, isso aqui, igual a 0. É um caso de uma incompleta. E ele vai ter, você consegue até resolver do jeito quando é completo, só que tem jeitos mais rápidos para isso. Certo? E pode também acontecer, ela também pode ser considerada incompleta, se ela não tiver esse C aqui, se não tiver esse x na 0. Por exemplo, 2x. 2x é um exemplo de incompleta, porque não tem C.
Ele pode também não ter nem B nem C, mas daí fica meio óbvio, né? Então vamos lá. Eu vou manter isso aqui porque isso aqui é importantíssimo, tá? Eu expliquei para vocês porque você tem um A, um B, um C, porque você deixa igual a zero e tal, mas você só vai perceber que todas encaixam ali pensando, tá? Então o que tu vai pensar? Você olha isso aqui, pá, acho que achei um jeito de uma equação de segundo grau que não encaixa. Daí você fica pensando e calculando, você vai chegar à conclusão de que ou não é uma equação de segundo grau ou ela não encaixa. ou ela encaixa de algum jeito, isso não percebeu, é o que eu quero dizer. Se você tiver alguma dúvida, se tu achar a exceção que matemáticos procuraram durante anos, me avisa, tá? Me avisa. E daí eu te ajudo com isso. Pode me chamar no privado, ok? Então, perfeito, a gente tem essa equação linda, maravilhosa aqui, que é uma fórmula genérica para descrever qualquer equação de segundo grau. Espero que tenha ficado bem claro isso, ok? E a gente tem 3 casos. Eu vou ir dos mais complexos para os mais simples. Primeiro caso 1. Isso aqui é um 1, não é um I, tá? É quando o B é igual a 0 e C é igual a 0. Os dois são iguais a 0. Ok? Ou seja, é a mesma coisa de eu dividir uma pequena partiçãozinha que eu chamo de ax² é igual a 0. Porque já que esses dois aqui vão ser zeros, eles vão ser cancelados e tal, então daria também para dizer essa mesma coisa. É como ou eu digo que é isso aqui, sendo que B e C são iguais a 0, ou eu digo isso. Esse é o primeiro caso. Isso aqui ainda é uma equação de segundo grau, mas ela é incompleta, lembre-se disso. Vamos pegar num caso para a gente entender o que está acontecendo de verdade. Tá? Vamos pensar, por exemplo, em 3x² é igual a 0. Vamos lembrar que o nosso objetivo aqui é encontrar um número para x que vai fazer isso ficar verdadeiro. Eu acho que ficou claro o único valor de x que x pode assumir. Aqui é bem claro que o único valor que x vai poder assumir é 0. X aqui é igual a 0, independente do A. Ué, por quê? Você pode ou ficar pensando em casos lógicos em que não tem nenhum outro número que encaixe aqui, ou você resolve a equação de um jeito mais roots, tá? Observe o seguinte, vai ficar, você consegue passar esse 3 dividindo para o outro lado para isolar o x, x² é igual a 0 sobre 3, e observe que 0 sobre 3 é a mesma coisa que 0. 0 dividido por 3 dá 0. E você pode passar essa raiz quadrada, aqui já ficou bem óbvio, né? Mas você pode passar essa raiz quadrada para o outro lado, e vai ficar x é igual a raiz quadrada de mais ou menos 0. Eu explico já o mais ou menos, tá? Mas observe que raiz quadrada de 0 é 0 e mais ou menos 0 também, tanto faz. Então aqui, o que importa é que não precisa fazer nenhum processo de resolução. Você olha isso aqui, ó. Isso aqui nem vai cair na prova, sabe por quê? Porque é muito óbvio. Você só olha isso aqui e dá 0, tá? Estou explicando mais uma questão para vocês ficarem atentos a isso. Mas se você olha isso aqui, ó, x é igual a 0 sempre. Sempre, independente do A. Independente do A. Pode ser 1 milhão o A. É sempre isso aqui. Fechou? Então, esse é o nosso belíssimo primeiro caso. O segundo caso é quando a gente tem o C. Não, acho que é mais fácil dizer o B. Tá, vamos lá. A gente tem o B valendo 0. Ok? Ou eu digo que é essa equação aqui, essa fórmula aqui geral, sendo que o B é igual a 0, ou eu simplesmente digo que é essa equação aqui, ó, ax² mais C. Perfeito. Perdão, igual a 0. Igual a 0. É isso aqui, essa lindeza, essa maravilha da natureza, ok? É isso aqui exatamente. O que a gente quer é tentar resolver isso aqui um pouco mais complexo, né? Observe que a gente consegue encontrar uma fórmula para o resultado disso sem ter que ficar pensando em casos práticos. Olha só que lindeza. Você quer isolar o x, é isso que você quer fazer. Então, você pode, por exemplo, passar o c para o outro lado
passar o A dividindo. Você viu que eu estou fazendo isso tratando o C e o A como números. Eu estou considerando como se fossem números, como se tivesse 7 e 2 aqui. Eu estou só passando para o outro lado, fazendo isso porque eu posso. Que lindeza. A ideia é isolar, né? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou empurrando as coisas e tentando deixar o X de um lado e isso aqui de um outro. A gente conseguiu até isolar, mas a gente também quer pegar, a gente quer o X na 1. O que importa pra gente é o X sozinho ali. Não o X na 2. Então a gente tem que passar o X pro outro lado. E agora eu vou fazer o parênteses. Esse aqui é um parênteses muito importante. Então eu vou fazer um parênteses bem grande, torto, né? Pra vocês prestarem atenção nisso, tá? Vamos pegar isso aqui, ó, bem óbvio. Ó. X ao quadrado é igual a 4. Um exemplo. X ao quadrado é igual a 4. Tu bate o olho nisso aqui, tu já sabe que é 2. Certo? Tu já sabe que é 2. Porque 2 é o único número que ao quadrado vai dar 4. Porque 2 vezes 2 é 4. Então, perfeito. Isso aqui tem um resultado. Só que note uma coisa. Tá? Vamos pegar a raiz quadrada de 4. Certo? Quando a gente pega a raiz quadrada de 4, a gente está procurando que número que ao quadrado dá 4. Então o resultado da raiz quadrada de 4 é um número que ao quadrado dará 4. Daí você olha para isso e responde a mesma coisa, obviamente que é 2. É verdade, eu espero que você tenha respondido que é 2, porque realmente é 2. Só que não é só 2. Por quê? Observe que 2 vezes 2 é 4 e que menos 2 vezes menos 2 também é 4, porque negativo vezes negativo vai dar um número positivo. Então 2 vezes 2 é 4 e menos 2 vezes menos 2 não é menos 4, mais 4. Ou seja, menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Então tem dois números que respondem isso, tanto o menos 2 quanto o mais 2. E isso a gente coloca um símbolo, em vez de escrever que ele é igual a esses dois, a gente coloca mais ou menos, só para deixar bem grande o símbolo para vocês verem, assim, ó. Mais ou menos um número, né? Nesse caso 2. Isso aqui, ó, você lê mais ou menos, você já pensa, é aproximadamente, não é aproximadamente, aproximadamente é esse símbolo aqui, ó. A gente já tem um símbolo para isso, aproximadamente, quando você não tem tanta certeza, ele é aproximado, tá? Então isso aqui é aproximadamente. Isso aqui não é aproximadamente. Aproximadamente é quando a gente fala, tá? É mais ou menos é quando você fala português. Isso aqui não é português, isso aqui é matemática. Isso aqui significa que é mais o número e menos o número. Isso quer dizer que eles são dois resultados. Você vai criar uma vertente com mais e uma vertente com menos. Uma possibilidade com mais e uma possibilidade com menos. São duas respostas. Não confunda isso, lembra? Não é aproximadamente. Aproximadamente é outra coisa. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Ou seja, dá para dizer que a raiz quadrada de 4 é igual a mais 2 e menos 2. São duas possibilidades. Esses dois números ao quadrado dão 4. Perfeito. Ou seja, nesse caso aqui, o que você quer fazer? Você quer transformar o x na 1 e você vai fazer aquele negócio lá de você passa de um lado, passa para um outro. Eu posso, por exemplo, tirar a raiz quadrada dos dois lados que se mantém igualdade, então é isso que eu faço, né? É como se eu passasse esse expoente ao contrário, como raiz. Daí você vai lá, depois de tudo que eu falei, você faz isso aqui, ó. Não, você não vai fazer isso, tá? Quando você vai passar a raiz para o outro lado, você lembra, mas tu lembra de eu falando isso, coloca o mais ou menos, ou caramba, tá? Então coloca mais ou menos, aí tu pode passar a raiz, aí tu coloca a raiz e tu já fica feliz, ó. Aqui tá perfeito, aqui tá lindo. Então, basicamente eu quero te dizer, quando tu for passar uma raiz quadrada índice par, tá? Quando tu for passar uma raiz quadrada para um lado, bota o mais ou menos, tá? É de caça, bota mais ou menos. Se não colocar, tá errado. Você vai ter perdido uma das respostas. Ou seja, lembre-se disso. Agora a gente pode fechar o... Ah, tinha que ter aberto o parênteses e fechado agora, né? Eu perdi a piada, perdi o timing da piada. Coisa horrível.
Ó. Acabou o parênteses, fechei o parênteses. E agora a gente pode passar a raiz para o outro lado, mas a gente passa com mais ou menos. Tá? Então, x é igual a mais... Eu já ia colocar uma raiz aqui. Eu levantar tudo de mim mesmo. C sobre A. Ou seja, x é igual a mais ou menos C sobre A. Vamos ver um exemplo prático disso? Vamos lá, vamos lá. Vamos pensar em 3x² mais 8 é igual a 0. Que número... Não, vamos pegar um número bonito, né? Porque não quero ficar calculando essas bodegas. Gravando ainda. Corte inesperado, galera. Vocês não esperavam isso, mas foi porque eu errei a conta, então eu vou fazer de novo para não ficar confuso para vocês, tá? Então é o seguinte, vai ficar como? A gente passa o 9 pro outro lado. Putz, meu. Tá, eu vou ficar... Assim, ó. Vai ficar essa equação, mudei a equação. Tá? Ó. Vai ficar 3x ao quadrado. Eu passo esse menos 9 para lá com o mais 9. Fechou? Eu passo 3 dividindo. Vai ficar x ao quadrado igual a 3, porque 9 dividido por 3 dá 3. Lembra dessa? X é igual a mais ou menos, lembra do mais ou menos, raiz de 3. Passei a exponenciação como radização. Esse aqui é o nosso resultado. Você não precisa resolver essa raiz aqui para descobrir se está certo ou não a nossa equação. Vamos descobrir, vamos testar. Tá? Vamos lá, vamos substituir o x para saber se isso realmente é a solução. Então vai ficar 3 vezes raiz de 3, foi esse um dos nossos resultados, por exemplo, menos 9 é igual a 0. Raiz quadrada de 3 elevado a 2, a gente consegue cortar aqui, ó, sobra só 3, porque aí você está tirando a raiz quadrada e depois levando ao quadrado você cancela os dois. Vai ficar 3 vezes 3 menos 9 é igual a 0, ou seja, 9 menos 9 é igual a 0, e 9 menos 9 é realmente igual a 0, então está correto, tá? Corretíssimo. Fechou, tá? Você pode observar também, se substituir aqui, ó, dá certinho. Esse aqui é C, vamos lembrar, esse aqui é C, esse aqui é A. Então, menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. Você tira... Eu tive um erro crasso aqui. Um erro terrível, tá? Quando você pega esse C aqui e passa pra lá, ouve isso, que eu errei. Você não pode errar isso na prova, tá? Você pega esse C e passa pra cá, você lembra de passar com um negativo, tá? Você pega um número que tá somando, você passa pro outro lado do negativo, né? Espero que vocês tenham notado isso, tá? Estejam escrevendo nos comentários agora. Tá? E aqui, ó, pá, certinho. Agora sim, menos C sobre A. No momento que você vai colocar o C, vai ficar menos 9 e vai ficar 9 positivo. Então vai ser 9 dividido por 3, que dá 3, e aqui vai ficar mais ou menos raiz de 3. Você pode ver que a fórmula está perfeita. Fechou o caso 2 e vamos rapidão para o caso 3, tá? Caso 3, das incompletas. Das completas a gente tem um único caso. Que lindo, né? Certo? Agora vamos fazer com caneta azul. Você não vai fazer essa piada. Eu não vou fazer essa piada. Ninguém vai fazer essa piada. Ok? Vou pegar a caneta azul. Ninguém vai fazer essa piada. Você não tá fazendo essa piada. Você não vai escrever nos comentários. Perfeito. Que é quando o C é igual a 0. Ô, lindeza aqui. O áudio não sincronizou com a caneta, mas... Certo? Que é a mesma coisa que eu disser. ax quadrado mais bx mais c, sendo que c vale 0. Ou eu digo ax quadrado mais bx é igual a 0, porque o c vai no 0, não vai mudar nada, como eu disse 40 vezes, tá ok? E essa aqui a gente vai ter que lembrar de uma coisa que eu imagino que você não utilizou, que você acha que é inútil, mas é uma lindeza da matemática, que é
Fatoração. Fatoração. Antes você tem uma soma e você consegue transformar em uma multiplicação. Isso chama fatoração. Então, pegar uma coisa que está uma soma, que é só uma multiplicação, chama fatoração. Ok? E uma das mais importantes é o fator comum. É mais utilizado em tudo e você consegue observar aqui um fator comum. O que é o fator comum? É basicamente o contrário de um chuveirinho, tá? Ou uma distribuição ali, tá? Então o que é? Observe que tem x tanto no A x quadrado quanto no bx. Os dois têm x. E eu vou lá e deixo x em evidência, deixo ele separado. Eu não vou explicar esse processo porque eu também espero que você conheça ele, se não dá uma pesquisada no Google ou me chama no privado, tá bem? Você coloca o x separadinho aqui, desse lado aqui vai sobrar isso aqui menos x, dividido por x, ou seja, só a x, porque aqui é um x quadrado, lembra disso? E aqui vai sobrar b, porque x dividido por x vai dar 1, vai tirar x, não vai ter mais nenhum x. Isso aqui é igual a 0, certo? E observe que isso aqui é um pouco mais complexo, tá? Já é meio tenso de resolver. Eu vou fazer então, com uma outra cor para ficar bem claro, um exemplo prático aqui, tá? Então vamos considerar, por exemplo, 2x quadrado mais 3x é igual a 0. Esse exemplo aqui é bem simples, ok? A gente coloca em evidência e faz o mesmo processo, né? Vai ficar x é igual a x multiplicado por 2x mais 3. Observa que aqui também ainda continua concordando com essa parte, tá? Vocês podem ver a proximidade, né? O A era 2, aqui vai ficar 2x, assim como estava aqui. Então, o 3 está assumindo o papel de B, vai ficar só o B aqui. Ok. E lembra que a gente está igualando a 0. Igualando a 0. Nosso objetivo é encontrar o x que iguala a 0. Que valores de x igualam a 0 aqui? Primeiro, óbvio, tu olhou isso aqui, tu já sabia. Espera, vamos lá. Acredita em você. X é igual a 0, porque qualquer número, isso aqui pode ser o número que sair, não importa o número que sair, tá? X, que seria 0, vezes qualquer número vai dar 0. Então, se x for 0, que é uma possibilidade, ele resolve a equação. Se x for 0, resolve a equação. E que outra coisa resolve a equação? Se isso daqui der 0, independente do que tem desse lado aqui, vai dar 0 também. Ou seja, eu vou até fazer desse ladinho aqui. Se 2x mais 3, se esse negócio aqui for 0, 0 é toda a equação, certo? Vocês concordam comigo? Então, se isso aqui é igual a 0, então a gente consegue descobrir um valor de x que dá 0. E aqui é uma equação de primeiro grau. Que lindo! Tá? Então você vai fazer esse processo. Aqui você vai, é só resolver a equação de primeiro grau, como você sempre fez. Vai ficar 2x é igual a menos 3, lembra de passar com menos para o outro lado, né? Não que nem eu. E o x, você passa o 2 dividindo agora, vai ficar menos 3 sobre 2. Esse aqui é um dos resultados que resolvem a equação. Bem, óbvio, então a gente não precisa nem substituir isso aqui, né, para ver que vai dar certo. E se vocês quiserem, em caso, substituir, eu vou fazer para não tomar o tempo de vocês, vocês podem descobrir que esse valor resolve essa equação aqui. Perfeito, então a gente viu um caso prático. E então a gente pode agora ver a generalização para acabar a primeira parte. Ok? Só para fechar então, o x vai ser igual a 0, sempre vai ter essa possibilidade. Se tu ver isso aqui, um dos resultados que x pode ter para resolver a equação é 0. E outro resultado que x pode receber é se ax mais b for igual a 0. Ou seja, eu posso passar esse b com menos b e o a dividindo, e assim eu vou conseguir a equação, tá faltando espaço aqui, mais x também se for menos b sobre a.
Fechou o pastel, rapaziada? Então você pode ver esses três casos. Se tiver só o x quadrado, é só 0. Se tiver o b igual a 0, se não tiver só o ax e o c, usa isso aqui. E se você tiver o x quadrado e o x na 1, você utiliza isso. Eu sugiro que decore? Não, sugiro que você aprenda, tá? Sugiro que você faça isso aqui, entenda o que está acontecendo e faça alguns exercícios. Faça uns exercícios, invente uns exercícios e faz, entende? É bem tranquilo, sugiro que vocês façam. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. E pessoal, agora eu vou gravar na sequência a parte 2, eu sugiro que vocês assistam, tá? Que é para mais importante. Esses aqui são mais simples, eu quero o mais importante, que é quando você tem completo. Completo é mais complexo, tá? Completo é mais complexo. Certo, gente? Beijão, ó. Espero que vocês estudem, vão ver na prova. Muito obrigado por terem assistido até aqui.